Estamos começando mais um programa Inteligência Espiritual no canal Mensageiro da Verdade com o pastor J. Pérez. E dando continuidade no estudo bíblico, vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 22. Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. E aconteceu que depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Ele disse, toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Aqui a gente vê duas coisas nesses primeiros dois versículos. Primeiro, quando o Senhor falou com Abraão, que Abraão disse, eis-me aqui. A pergunta que fica, quando você está na presença de Deus, ou você vai buscar Deus na casa dele, na igreja, você diz para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, fala comigo, usa teu servo para falar comigo, eu me coloco à tua disposição, ou você simplesmente está ali mexendo no celular, não dá bola para Deus, sequer olha, escuta a palavra da pregação. Isso é muito bom analisar. Quando Deus falou, Abraão disse, eis-me aqui. E o segundo versículo que também nos chama a atenção é que Deus manda Abraão sacrificar seu único filho, ou seja, o filho da promessa, o filho que Deus lhe abençoou, Isaque. Imagina um pai recebendo a notícia que você tem que matar seu próprio filho. Isso deve mexer muito, deve abalar. Hoje, quando Deus diz para a gente fazer um sacrifício pequeno, como participar de uma campanha 7 dias, ir na igreja, ser firme na fé, a gente já acha difícil. Imagina se Deus chegar e dissesse, sacrifica teu filho. Sacrifica aquela pessoa que tu mais gosta. Eu acho que as pessoas iam sair da presença de Deus. Porque a fé ia ser muito pouca para aguentar tanta aprovação. Pois Deus ele falou para Abraão, e Abraão se manteve firme. E lembrando que hoje nós temos toda uma Bíblia de testemunho para a gente saber o quanto Deus é poderoso e age no momento. Abraão não tinha. A história estava começando a ser escrita a partir dele. Ele não tinha nenhum testemunho de fé. A não ser algumas histórias que ele ouvia. Mas relato escrito mesmo, assim, não tinha nenhum. Então, Abraão mostrar essa prova de fé que nem ele mostrou é muito forte. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abaldou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho. E cortou lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus dissera. E ao contrário de muitos que provavelmente ignorariam, ou fugiriam, ou não dariam ouvidos a Deus, Abraão se levantou no dia seguinte, de manhã cedo, preparou tudo e saiu para cumprir o que o Senhor tinha mandado. E isso é fé verdadeira. Imagina Deus chegando para você e dizendo, olha, eu quero que você, amanhã você vá até a minha casa e você vai abençoar lá o meu servo. E através da bênção que você vai fazer na vida dele, eu vou te abençoar. Eu acredito que poucos sairiam de casa para ir até a igreja abençoar os servos de Deus. Muitos iam pensar bobagem, muitos iam murmurar, muitos iam criticar. Se tivesse 1 ou 2 seria muito. Se tivesse, porque acredito que nem isso teria. Porque a fé do povo é muito pouca. E quando Deus diz, vem sacrificar a mim, venha fazer uma campanha na minha presença. Porque essa campanha eu vou te abençoar, eu vou te purificar, eu vou te limpar e vou te abençoar. Quantos conseguem fazer a campanha os 7 dias, os 3 dias, os 10 dias, os 20 dias? A maioria se faz 1, 2 dias. Com muita pouca vontade. Não sendo exagero. E ao 3º dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Abraão ele caminhou 3 dias para chegar no lugar. Imagina o que é 3 dias para um pai sabendo que vai ter que matar o filho, caminhar do lado do filho, além do esforço físico de caminhar 3 dias no deserto, sobre o sol quente durante o dia, o frio durante a noite, para te ir fazer o maior sacrifício da tua vida. Além do sacrifício, da dor, todo o trabalho que tu passou no percurso. E aí às vezes a gente fica pensando, hoje o único trabalho que as pessoas têm é sair da comodidade de casa e ir até a igreja. Que às vezes é na frente da casa, é do lado da casa, é do outro lado da rua. No máximo, 3, 4 quarteirão. E mesmo assim elas acham difícil. Abraão ele caminhou 3 dias
Você se imagina caminhando 3 dias para chegar até a igreja? Para ir até a igreja buscar Deus? Reflita nisso, é muito bom você refletir. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Mais uma aprovação. Não basta o sofrimento, não basta toda a caminhada até chegar ao local, 3 dias caminhando. Aí o filho olha para o pai e pergunta para Abraão: Nós temos o fogo, temos a lenha, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? O cordeiro para o holocausto. Imagina para esse pai vendo o filho que era o próprio sacrifício perguntando. Então disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Qual foi a resposta? Abraão poderia não ter respondido nada. Poderia ter enrolado, ficado quieto. Mas qual foi a resposta de Abraão? Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Olha que resposta de fé. Isso é fé. É por isso que Abraão se tornou o pai da fé. Porque ele passou uma das maiores provações sem ter testemunhos anteriores para se alicerçar. A partir dele vieram os testemunhos. E hoje nós temos vários na Bíblia. Fora os que a gente vê diariamente. Mas Abraão ele não tinha. E ele foi testemunho forte de fé. E quando o filho dele fez aquela pergunta que qualquer um no lugar dele não saberia nem como responder, ele com fé ele disse: Deus proverá. Deus proverá para si o cordeiro. E Deus proveu, como a gente sabe na história. Às vezes, isso é uma parte que nos faz refletir. Porque às vezes, quando Deus coloca no coração um propósito, como já colocou dentro da igreja, de levantar um voto para abençoar o povo, tem pessoas que às vezes não pegam porque dizem: eu não tenho condição. Mas elas se esquecem que Abraão também não tinha condição de matar o próprio filho. Mas ele disse: Deus proverá. E Deus proveu porque ele teve fé. Talvez na hora que Deus coloca aquele propósito, aquela campanha, talvez seja para você. E é pela fé que você vai dizer: Deus proverá. Eu vou pegar, eu vou fazer esse propósito que Deus colocou no coração do pastor, eu vou fazer e Deus proverá. E quantas pessoas fazem essa prova com Deus e Deus provém? Entra condições e a pessoa não sabe nem de onde. Só Deus para explicar. E é tão bom, é tão lindo quando a gente vê os testemunhos de pessoas que se comprometeram com a campanha, com aquilo que Deus propôs, e elas dizem: olha, eu nem sabia como, mas eu coloquei nas mãos de Deus e Deus abençoou. Esse é o nosso Deus, é o Deus maravilhoso que a gente serve. Abraão não tinha cordeiro, ele não levou um cordeiro consigo. Ele levou apenas o filho, que foi o que Deus mandou. O maior do sacrifício que alguém poderia fazer. Mas ele disse: Deus proverá. E eu estou nessa fé, porque Deus vai prover um cordeiro para sacrifício. Mas até que Deus mostre o contrário, eu vou permanecer firme até o fim, porque Ele mandou e eu obedeço. E chegaram no lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho e deitou-se sobre o altar em cima da lenha. Aqui eu imagino Isaque, né? Eu sou a oferta. Eu sou o cordeiro. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho, ou seja, para matar, sacrificar. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Novamente, o anjo falou, Deus falou, e ele disse: Eis-me aqui. Quando Deus falar com você, não pergunte, só diga: Eis-me aqui. Coloca-te na presença de Deus. Então disse: Não estende a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste teu filho, teu único filho. Aí ele disse: Não estenda a mão, porque agora eu sei que tu tem fé, eu sei que tu não me negaste teu único filho, e o que eu te pedi tu fez. Imagina o que é Deus falando isso para nós. Olha, eu te pedi para te fazer isso, e tu foi lá e fez. Eu usei o meu servo, o pastor, ele disse. Ele colocou aqui a campanha, ele colocou o propósito, e você foi firme até o final no propósito. E levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres, no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá.
de onde diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. E eu digo com certeza, sem nada de dúvida, que Deus ele proverá, se você tiver fé para colocar na presença de Deus. Quando Deus colocar um propósito, faça, não duvide, faça com seu coração, pela fé, mas com a mesma fé de Abraão, porque Deus proverá. Quando te perguntarem, mas como você vai fazer? Deus proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, por quanto fizeste essa ação, e não me negaste teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecesse a minha voz. Sabe o que é Deus dizendo para você? Você é bendito porque obedeceu a minha voz. Você fez segundo o que eu ordenei. Vocês sabem o peso que tem isso? E em tua descendência serão benditas as nações da terra, porquanto obedecesse a minha voz. Então Abraão tornou a seus moços e levantaram-se, e foram juntos a Berseba. E Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo, eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão, Uz, o seu primogênito, e Buz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quessete, e Razo, e Pildas, Gidlaf e Betuel. E Betuel gerou Rebeca, outro deu à luz a Milca, a Naor, irmão de Abraão, e a sua concubina, cujo nome era Reumá, ela lhe deu também a Tebá, Gã, Taaz e Mac. E assim a gente termina o capítulo 22 do livro de Gênesis. E a gente vai dar continuidade no próximo vídeo, onde nós vamos estar lendo o capítulo 23, a morte de Sara. Até lá, Deus abençoe a todos. Esse é o programa Inteligência Espiritual do canal Mensageiro da Verdade com o pastor J. Pérez. Deus abençoe a todos. Até o próximo programa.